Shalom, amados. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, compartilhar um pouco do que eu tenho recebido e tenho entendido dentro desse tempo de intimidade. Deus nos trouxe uma palavra que seria um tempo de buscarmos intimidade. E na intimidade Deus fala. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, talvez seja necessário até a gente dividir em 2 vídeos, porque o arquivo, se ficar muito grande, não dá para compartilhar pelo Zap. Mas é algo que eu ainda não ouvi ninguém falar, e dentro desse contexto do que está acontecendo a nível global, mas é algo que eu fui levado a pensar, analisando textos bíblicos e a situação em si, né? Então eu queria ler o que está em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Vai dizer assim: porquanto nele, em Yeshua, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Guarda isso. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Partindo desse texto, eu comecei a analisar que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, ele tem autoridade sobre tudo que está acontecendo. Tudo está no controle dele. Nada foge do controle dele, porque foi criado por ele e para, em algum momento, contribuir para algo que ele quer fazer. Por ele foi criado e para ele foi criado. E conectando esse texto com o Salmo 46, verso de 8 a 11, vai falar assim: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quero raciocinar com você hoje aqui sobre esse texto e me deter nessa expressão: ele faz cessar a guerra. Esse salmo ele foi composto pelos filhos de Coré justamente quando Israel estava sob uma ameaça da Assíria, do rei da Assíria, Senaqueribe. Isso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Ezequias era o rei e houve um cerco em Jerusalém. E os assírios estavam determinados a invadir e dominar Jerusalém. Até que Ezequias se posiciona, depois você lê 2 Crônicas 32, 7 e 8. Quando chega lá em 2 Crônicas 32, verso 20, vai falar assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Verso 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria, e envergonhado voltou para a sua terra, entrando na casa do seu Deus,
alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Esse mesmo episódio está narrado no livro de 2 Reis, capítulo 19, e no livro do profeta Isaías, capítulo 37, verso 36, que vai dizer assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. O que isso tem a ver com a gente? O Salmo 46 vai dizer: ele faz cessar a guerra. E essa guerra em que Israel estava envolvida naquela época era uma guerra em que a Assíria queria tomar Jerusalém. E Ezequias não tinha saída. Ezequias não tinha como vencer essa guerra. Mas o Senhor liberou um anjo. E esse anjo feriu do exército assírio, diz a Bíblia, 185.000 soldados. Ou seja, Israel venceu a guerra sem precisar lutar. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, fez cessar a guerra. Você deve estar pensando assim: o que isso tem a ver com tudo que está acontecendo? Quero dizer para você que há uns 2 meses atrás, se você parar para pensar, se você tirar os seus olhos do coronavírus, você vai parar para pensar e vai lembrar, pode pesquisar no Google, mais ou menos no dia 8, dia 2 ou 3 de janeiro desse ano, um general do Irã foi morto por um drone americano. E nesse tempo começou uma tensão no mundo de que ia haver uma guerra. O Irã se levantou e ameaçou